Muito bem, pessoal, dando continuidade à nossa aula de inversa de uma matriz. Vamos para o segundo exemplo. Muito bem, considere as matrizes A, B e C inversíveis de ordem n. Se resolvermos a expressão que aqui está, uma expressão matricial, para encontrarmos a matriz X desconhecida, que está em destaque, o que obteremos? Esse exercício está pedindo para a gente resolver essa expressão matricial como se a gente conhecesse essas três matrizes. E, obviamente, não conhecendo a matriz X. Vamos nessa. Observem que as matrizes A e B são matrizes quadradas, porque elas são inversíveis de ordem n. Então, se a gente diz ordem n, é porque a matriz é quadrada. E, nesse caso, não importa se ela é quadrada de ordem 2, ordem 3 e assim por diante. Certo? Ou mesmo até de ordem 1. Vamos nessa, então. Aqui está a expressão que a gente quer resolver. Nós já fizemos exercícios desse tipo. Se estamos interessados na matriz X, que está em destaque aqui em verde, a gente passa os outros termos todos para o outro lado. Assim como a gente faz tradicionalmente nas equações que a gente resolve, que não são equações matriciais. Só que neste momento nós temos um impasse. Porque não podemos passar a matriz A, que está multiplicando a matriz X, para deixar a matriz X isolada, dividindo. Porque a subtração da matriz C e B, como elas são de mesma ordem, vão gerar uma matriz única, uma nova matriz. E eu não posso passar a matriz A dividindo, porque não existe divisão de matrizes, mesmo que elas sejam da mesma ordem. Você deve ter percebido que em nenhum momento a gente falou sobre isso, né? Divisão de matrizes. E a divisão de matriz, ela não é definida. Até porque, se a matriz A, que nós não a conhecemos especificamente aqui, ela tiver um elemento zero, como que vai ser feita essa divisão com o elemento zero? Então, a divisão de matrizes não está definida, ok? E nós temos um mecanismo que dribla essa dificuldade da divisão de matrizes, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um paralelo resolvendo uma equação que não é uma equação matricial, para a gente entender melhor esse procedimento que vai ser aplicado aqui, ok? Vejam só, isso aqui é uma equação no primeiro grau, tradicionalmente, né, muito simples, e daqui a gente parte praticamente direto para a solução. Isso aqui é resultado de alguma expressão que já foi simplificada, né? E como é que a gente resolve? A gente usa um dispositivo prático. O 2 está multiplicando a variável, ele passa para o outro lado dividindo, e aqui nós teremos o valor da variável procurado, né? Dividindo 14 pelo 2. Nesse caso, teremos 7. Certo? É bem verdade que isso aqui é um dispositivo prático. O conceito por trás disso, na verdade, ele é um pouquinho diferente. Tá? Porque aqui nós temos uma igualdade. Então, tudo que você faz de um lado da igualdade, tecnicamente você faria do outro. Então, a gente modifica a operação, né? Quando está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Por qual motivo? Por um motivo que nós vamos ver aqui agora. Vejam só. Se eu quiser retirar o 2 que está multiplicando, eu multiplico pelo seu inverso. Porque o inverso de um número, como a gente viu agora há pouco, ele tem a capacidade de transformar esse número em 1. E na multiplicação 1, ele é o elemento neutro. Então vejam só, por que eu multipliquei por 2 a menos 1? Porque o 2 a menos 1 é o inverso de 2. E o cara que eu estou interessado nessa expressão, que ele saia, que ele desapareça, é o 2, não o 14. Então eu multipliquei desse lado, e como nós temos uma igualdade, tudo que é feito desse lado, para que a igualdade não se perca, deve ser feito do outro lado também. Então a gente sabe que quando você tem uma igualdade, uma equação, se você realizar uma operação em um dos lados e também no outro, a igualdade não se altera. A equação, em termos de valores, continua sendo a mesma. Ela só tem um aspecto visual diferente. Mas o valor, que é o que interessa numa equação, o valor da variável, continua sendo o mesmo. E é isso que importa numa equação. Muito bem. Mas o inverso de 2, 2 a menos 1, a gente sabe que pode ser escrito assim, ó, né? Para deixar o expoente positivo, a gente inverte a base. Uma coisa que a gente não faz em matriz, mas a gente faz em números reais. Certo? Então, em vez de escrever essa expressão, eu poderia simplesmente escrever assim. Né? Porque multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Então, eu poderia dizer o seguinte, vou dividir os dois lados da equação por 2, porque eu quero cancelar o 2. Certo?
E aí o que acontece? Nós temos isso aqui, ó. 2 dividido por 2 fica 1 vezes x. Ok? E aqui temos 14 dividido por 2. E a gente sabe que a unidade na multiplicação é elemento neutro. 1 vezes x é x, a gente não precisa nem escrever. Então eu posso trabalhar com a ideia do inverso. A ideia do inverso funciona para a operação inversa também. Então, se o 2 está multiplicando, eu vou dividir por 2. Só que se eu divido esse lado por 2, eu divido esse lado por 2, que é o que a gente faz. Está multiplicando por 2, passa dividindo por 2. Em suma, essa é a teoria, né, verdadeira que a gente aplica quando passa para o outro lado mudando a operação. Porque a gente está usando a operação inversa, e na operação inversa isso aqui acontece. Ó. Ok? Talvez não seja grandes novidades, né? Mas o objetivo era relembrar e observar esse processo, ok? E é exatamente isso que a gente vai fazer na equação matricial. Veja que a gente não dividiu aqui, embora a gente saiba que a multiplicação por uma fração acabe sendo uma divisão. Mas a gente não tem divisão de matrizes, então é isso que nós vamos fazer. Vejam só, vamos pegar essa expressão e nós queremos fazer com que a inversa, ou melhor, desculpem, que essa matriz desapareça daqui. Ora, se eu multiplicar essa matriz pela sua inversa, e elas são inversíveis, nós teremos a matriz unidade, que é a matriz identidade. Só que eu devo fazer isso dos dois lados da equação. Por que eu coloquei a matriz aqui e não no final dela? Porque, diferentemente da multiplicação de números reais, na multiplicação de números reais, a ordem dos fatores não altera o produto. Eu posso multiplicar antes ou depois, mas a gente sabe que em matrizes isso não é verdade. Então, numa equação matricial, se eu multiplicar para uma matriz à esquerda, no outro lado eu tenho que multiplicar também à esquerda, certo? Então eu preciso respeitar esse posicionamento aqui, ok? Beleza, eu multipliquei os dois lados pela inversa, olha o que aconteceu. A inversa de uma matriz por ela mesma, não importa a ordem que as duas estejam, vai gerar a matriz identidade. Vejam só, o lado de cá a gente não vai operar, porque nós não conhecemos, né, as matrizes verdadeiramente, os seus elementos. Mas a gente sabe que aqui a subtração vai acontecer, vai dar uma matriz 2 por 2, e eu vou poder multiplicar a matriz que aqui foi gerada pela inversa, que também é 2 por 2. Certo? Só que a matriz identidade ou a matriz unidade multiplicada pela matriz x, a gente sabe que a matriz identidade é o elemento neutro da multiplicação de matrizes, tal qual o 1 é na multiplicação de números reais. Então vejam só, a matriz identidade vezes a matriz x é x. E eu não estou preocupado aqui, pessoal, com a ordem. Né? Por quê? Porque essa matriz x e a matriz y, elas têm a mesma ordem. Eu nem indiquei aqui o nzinho, tá? Todos têm a mesma ordem, a ordem n. Então tá tudo certo. Finalmente, né, podemos escrever a solução. A matriz x, né, que estava sendo procurada, ela será encontrada através dessa expressão que está aqui, ó. Certo? Percebam, pessoal, percebam o seguinte. Olhem essa expressão que aqui está e essa que está aqui. Eu passo a matriz B para lá, subtraindo, e depois a matriz A, que a gente gostaria de passar dividindo, é mais ou menos isso aqui, ó. Certo? Que faz total sentido. Tá? Se ela passasse para baixo, você jogaria ela para cima com menos 1. Tal qual você poderia fazer com o 2 aqui, ó, jogar o 2 para cima, 2 a menos 1. Mas a gente não faz, porque a divisão não está definida para matrizes. Essa operação de matrizes não existe. Vamos finalizar, então, com algumas propriedades das matrizes inversas, certo? Vejam só, se existe, esse aqui é o símbolo de existe, né? Um E virado, quadradinho. Se existe a inversa de uma matriz, então ela é única. Não importa como você calcule. A matriz inversa de uma matriz é uma só, ok? Uma matriz não tem mais que uma inversa. Se eu tiver duas matrizes se multiplicando e o resultado for calcular a sua inversa, lembre que esse é um símbolo, a gente não opera, certo? Ensina menos um aqui. Se você quiser fazer as duas separadamente antes de multiplicar, vejam só, você precisa inverter a ordem, tá? Normalmente a gente multiplica duas matrizes antes e depois faz a inversa, certo? Porque o processo da matriz inversa é um pouco mais trabalhoso. Então você não faria inversa duas vezes. Mas se você não tem a matriz e você precisa operar numa equação, essa é a propriedade, tá? A matriz inversa também inverte a ordem da multiplicação, veja só.
Soma de matrizes, né? Não convém a gente fazer separadamente, você soma primeiro, depois faz inverso. Mas se você não conhecer e precisa operar numa expressão matricial, por exemplo, não tem problema nenhum aplicar a propriedade. Vejam que esse expoente aqui ele não é distribuído, né, pessoal? Matematicamente falando, tá? Assim como se fosse A mais B ao quadrado, coisa do tipo. Tá? Tome cuidado aí. É um símbolo, tá? Então isso aqui é simbólico. Se eu tiver um número multiplicando uma matriz A e eu for fazer a inversa depois, eu posso fazer inversa separado e multiplicar a matriz final pelo inverso do número K. Isso aqui é bastante útil quando esse K aqui for um número bem difícil de multiplicar, um número que envolve uma soma de radicais, ou uma fração, ou até mesmo um número desconhecido. Ok? Lembrando que o K não vai poder ser zero, né? Ele pode ser qualquer número, mas não vai poder ser zero. Até porque se multiplicar zero por uma matriz, vira matriz nula. E a matriz nula não tem inversa, porque o determinante dela será zero. Certo? Só você pensar que a gente viu agora há pouco, né? O determinante está associado aos elementos da matriz. Se todos forem zero, o determinante será zero. Agora sim, algumas propriedades mais corriqueiras, mas estarão aparecendo mais nos nossos exercícios. Vejam só, a inversa de qualquer matriz de identidade é ela mesma. Inclusive, o inverso do número 1 é o próprio 1, certo? Em números reais. A inversa da matriz de identidade de qualquer ordem é ela mesma. A inversa de uma inversa volta para a matriz original. Ok? Assim acontece também com números reais, né? O inverso do inverso de 4/5 é o próprio 4/5. Aqui nós temos uma operaçãozinha interessante. Se eu tiver que fazer a transposta e depois inverter, essa ordem pode ser alterada aqui, o resultado permanecerá o mesmo. E finalmente, embora a gente ainda não tenha usado determinantes, né, de forma efetiva, será o nosso próximo assunto, o determinante de uma matriz inversa pode ser calculado sem ter a inversa. Basta calcular o determinante da matriz original e inverter o resultado. Se a matriz A tiver determinante 4, a inversa vai ter o determinante 1/4, certo? Se a matriz original A tiver o determinante 3/5, a matriz inversa vai ter 5/3. E aqui é mais uma prova, vou destacar, que o determinante da matriz original não pode ser zero, porque 1 dividido por zero não vai dar um número real. Essa divisão não acontece. E aí eu não consigo calcular o determinante da inversa. Se eu não consigo calcular o determinante da inversa, é porque ela não existe. Certo? Pessoal, existem outras maneiras de calcular a inversa de uma matriz. Essa aqui é a maneira mais tradicional, mais objetiva, baseada em tudo que a gente viu. Mas existem outros métodos. A gente vai ver até mais um no decorrer do processo, nos assuntos que virão mais adiante. Mas existe também uma regra prática, bem prática mesmo, para calcular a matriz inversa de uma matriz de ordem 2. Porque para calcular uma inversa de uma matriz de ordem 3 é um processo um pouquinho mais trabalhoso. Certo? Pesquise em alguns materiais, pesquise na internet, em livros, e descubra, você vai ver que existe um método bastante prático para isso. Além de outros métodos existentes para matrizes de ordem maior, né? De ordem 3, 4 e assim por diante. Tá? Faça uma pesquisa que você vai ver. Galera, é isso. Não deixe de estudar todo o assunto. Consulte o material que vocês têm disponível. Lá tem outras informações, outras observações pertinentes. Revisem o que for necessário. Assistam às aulas. Façam todos os exercícios. Anotem as dúvidas. Procure tirar suas dúvidas nas aulas síncronas. Bom estudo a todos. E até breve!